Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu por volta de 1864. Os protagonistas da guerra eram formados por diferenças e semelhanças. Bom, no Brasil, na época era uma monarquia constitucional conhecida por Brasil Imperial, tendo como imperador Dom Pedro II. Já no Paraguai, era uma república, tendo como seu ditador Francisco Solano Lopes. No Brasil, as fronteiras no interior do Brasil não eram bem definidas. No Paraguai também. No Brasil, o exército não era um dos melhores, com cerca de 18 mil homens, porém sua marinha era bem poderosa. No Paraguai, era militarmente o país mais forte da região. Alguns historiadores dizem que o Paraguai estava se industrializando e que esse suposto desenvolvimento não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Teoria dos EUA. Tem uma teoria de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, fazendo o Brasil e seus aliados destruírem o Paraguai porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido e industrializado, e muito menos representava alguma ameaça para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário na América do Sul. O Paraguai dependia muito da Bacia do Prata. Sem isso, não possuíam acesso ao mar. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlava a região. Outro evento muito importante foi a Guerra Civil Uruguaiana. Os brancos estavam no poder. Os colorados se revoltaram contra os brancos. Os brancos eram amigos do Solano Lopes, ditador do Paraguai, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. O Brasil e a Argentina apoiaram os colorados. Bom, eu vou dar continuidade ao que a Bia estava falando sobre a Guerra do Paraguai e ela parou na parte da Guerra Civil do Uruguai. A gente achou importante colocar isso porque foi o primeiro atrito, basicamente assim, que teve entre Brasil e Paraguai. Então, o Paraguai, ele usou disso, né, tipo, dos blancos estar a favor, dos blancos estar sendo aliado deles e dos colorados estar a favor do Brasil, ele usou disso como motivo para atacar o Brasil. Mas será que foi mesmo só por causa disso que ele atacou o Brasil? Tem uma grande teoria por trás disso, que o Paraguai ele já estava querendo invadir o Brasil há bastante tempo e que na verdade ele queria criar um grande Paraguai, ou pelo menos controlar os rios do Prata. Mas tem uma outra teoria que não, que ele realmente só se sentiu ameaçado, né? Tipo, porque de um tá de um lado, o outro tá do outro, e ele não queria perder o aliado dele, né? Porque senão ele ia perder o acesso aos rios do Prata. Independentemente de qual teoria a gente decidir acreditar, o fato é que o Paraguai ele estava pronto para a guerra. Aí a primeira ação do Paraguai foi capturar um navio que levava o presidente da província do Mato Grosso. Alguns dias depois, o Paraguai começou a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, mas só em 13 de dezembro de 1864 que o Paraguai ele declara uma guerra oficial contra o Brasil. A Guerra do Paraguai ela também recebe o nome de Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai ele avançou facilmente no território brasileiro porque o Brasil não estava esperando realmente uma guerra contra o Paraguai, então não tinha nenhum tipo de exército protegendo as fronteiras.
Sendo assim, o Paraguai ele facilmente capturou cidade após cidade, tipo Albuquerque, Miranda, Corumbá, posteriormente Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Só que com a estrutura da época demorou um tempo para chegar lá. No ano seguinte, a gente descobre que essa coisa toda de invadir o Mato Grosso não passava de um disfarce, porque o real objetivo do Paraguai era chegar ao sul, onde tinha a bacia dos Rios do Prata. Então, o real objetivo deles era esse. Aí eles queriam chegar ao sul do Brasil para invadir, mas para isso eles teriam que passar pela Argentina. E aí então eles pediram para a Argentina para eles poderem passar, mas a Argentina, como não queria briga com ninguém, não queria guerra com ninguém, então ela não acabou negando. Então o Paraguai ele invadiu a província da Argentina de Corrientes e ele capturou cidades e alguns rios da região. E ele ainda acreditava que, mesmo ele tendo é, invadido, a Argentina ia ficar do lado dele. Mas com a invasão, porque tipo, algumas pessoas da Argentina apoiavam o Solano Lopes, mas isso não aconteceu não. A Argentina, com a invasão, ela se revoltou contra o Paraguai e acabou entrando na guerra do lado do Brasil. Vale lembrar que nesse ponto, lá que a Bia estava falando da Guerra Civil do Uruguai, os blancos eles já tinham sido tirados do poder e quem ganhou foi os colorados. E como o Brasil estava apoiando os colorados desde o início, o Uruguai acabou entrando na guerra junto com o Brasil, do lado do Brasil. E aí se forma a Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai. Esse tratado foi assinado no dia 1º de maio de 1865. Então foram três países contra o Paraguai. Aí, é assim, no início, em junho, o Paraguai ele inicia uma nova frente de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então ele conseguiu chegar e nesse meio tempo o Brasil ele começou a bloquear os Rios do Prata. Então o Paraguai ele tentou atacar um ataque assim surpresa contra essa esquadra brasileira que estava bloqueando os rios. E aí a gente tem a primeira batalha, se não me engano, que é a Batalha do Riachuelo. Como o Paraguai atacou de madrugada, eles começaram na vantagem, mas a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Então, no fim da batalha, o Brasil acabou vencendo. No entanto, o Paraguai ele ainda conseguiu avançar ao longo do rio, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território do Uruguai. Mas aí eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. No início de 1866, os aliados eles começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru. Alguns dias mais tarde, os paraguaios eles tentaram um contra-ataque surpresa, né, ao acampamento aliado que estava em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina também, que foi a Batalha de Tuiuti. No fim, novamente, o Brasil e os aliados acabaram vencendo. Em setembro, os aliados eles atacaram o forte de Cuzuru e eles saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Solano Lopes, o ditador do Paraguai, ele, ele marca um encontro assim com o presidente argentino, já que ele percebeu que a guerra estava perdida, né? Aí ele tentou fazer esse tratado de paz, mas a Argentina não aceitou os termos e a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados eles lançaram um ataque ao forte de Curupaiti e foram massacrados pelos paraguaios.
Aí chega um dos caras mais importantes dessa guerra, que foi Duque de Caxias. Nesse tempo, o exército estava sofrendo com algumas doenças, então ele colocou ordem na casa, digamos assim. Ele treinou os homens, melhorou a higiene nos acampamentos e, inclusive, ele trouxe alguns balões que eram usados na Guerra Civil Americana para observar as posições inimigas e conhecer melhor o território. Aí, enquanto os aliados eles estavam se reorganizando, né, com o Duque de Caxias, os paraguaios eles perderam, quer dizer, eles puderam melhorar suas fortificações. O plano de Caxias era basicamente criar o cerco de Humaitá. O cerco de Humaitá ele duraria vários meses e ocorreram várias batalhas sangrentas nele, até que o Brasil ele finalmente consegue a tomada de Humaitá e também consegue retomar o território do Mato Grosso. Os paraguaios eles ainda tinham outras fortificações e Caxias ele decidiu acabar com elas antes de ir para Assunção, né, que era a capital. Aí ocorreu a famosa Dezembrada, que se iniciou na Batalha de Tororó, Havaí e Itaibaté, e finalmente na Batalha de Lomas Valentina. Nessas batalhas, o que restou do exército foi completamente destruído, do exército do Paraguai. E para muitos a guerra devia ter acabado por aí, né? Mas o Solano Lopes ele se recusou à rendição e fugiu para o norte. Então o Brasil decidiu perseguir ele. Mas para o Duque de Caxias já tinha acabado a guerra, então ele deixou tipo o posto dele e entrou um cara chamado Luiz Felipe no lugar dele, que era o Conde Dan, o marido da princesa Isabel. E aí a gente tem a última batalha, que foi a Batalha de Acosta Nu, que ficou conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos, que foram massacrados no exército brasileiro. Porque o Solano Lopes, ele mandou, tipo, tudo que ele tinha para retardar o processo das tropas brasileiras chegarem nele. Porque estavam atrás dele agora. Estavam querendo encontrar com ele, né? E essa batalha deu um tempo para ele fugir para o norte, mas não tanto. Então, em 1º de março de 1870, o Brasil ele finalmente arma uma emboscada para capturar Solano Lopes em Cerro Corá. Aí o Solano ele acabou sendo ferido na tentativa de fuga e quando ele estava sendo capturado ele tentou atacar um general. Então um soldado, vendo isso, ele matou o Solano, dando fim à guerra. Apesar do Brasil ter vencido, essa guerra teve efeitos negativos para todos. O Brasil teve que pagar alguns empréstimos e o Paraguai ele passou por momentos bastante difíceis porque ele perdeu boa parte da sua população. Agora, o Solano Lopes ele foi visto tipo no Paraguai como um ditador sanguinário que arrastou seu país para uma guerra sem motivo e quase impossível de ser ganha. Mas hoje em dia ele é visto como um herói. Pois é, isso ainda causa bastante discussão.